Vamos lá, as fraturas de rádio distal. Então esse videozinho mostra bem como o rádio se relaciona com a una. Aqui a gente vê o rádio, aqui a gente vê a cabeça da una, a fossa sigmoide que faz ou que forma a articulação radionar distal, as duas fossetas dos dois ossos que se articulam com o rádio, a fosseta do escafoide, a fosseta do semilunar, aqui o estiloide do rádio, o estiloide da una, a fossetazinha que passa o extensor lunar do carpo, tá? Essas são as principais superfícies do rádio e da una. Aqui a gente observa os ossos carpais, a gente já conversou sobre isso, o escafoide semilunar piramidal e esse pequenininho pisiforme. Aqui o trapézio, por trás do trapezoide, aqui o grande osso que é o captato e aqui o amato, que é a articulação radiocarpal mais importante, 80% do movimento do punho acontece aqui, e a articulação mediocarpal, 20% do movimento do punho acontece na mediocarpal. Então, o senhor Abraham Collins, em 1984, há 202 anos atrás, ele fez essa pergunta em seu artigo original, que ele estava descrevendo aí as fraturas de rádio. Ele perguntou: seria possível restaurar a amplitude de movimento total de punho livre de dor após uma fratura de rádio distal? Foi uma pergunta um tanto difícil, não foi? Ele quer restaurar a amplitude de movimento total de dor, ou total de punho, sem dor, após uma fratura de rádio distal. E ele é nada mais nada menos que Abraham Collins, que seu nome está até hoje como epônimo na fratura de Collins, tá? O que é que vocês acham? É possível, mas é difícil, né? Mas é possível, mas é difícil. Mas o nosso objetivo é isso, né? A gente tem que entrar para tratar o paciente com essa visão, né? Nossos esforços têm que ser esse. Nem sempre a gente vai conseguir. Mas para fazer isso, para restaurar a amplitude de movimento de punho livre de dor após fratura de rádio distal, é necessário que a gente compreenda as características das fraturas, as opções de tratamento e as implicações clínicas de cada opção de tratamento, tá? Então, primeiro vamos começar pela anatomia, começar do começo. A gente pode dizer que o rádio distal ele tem uma superfície dorsal e uma superfície volar. A superfície dorsal do rádio distal ela é extremamente frágil, porque ao longo da vida nós estamos sujeitos a forças de tensão nessa superfície. Então, forças puxando fragmentos ósseos. Já a superfície volar está sujeita a forças de compressão, tá? Que a gente se apoia na superfície volar. Ok? E isso vai haver um estímulo ósseo dos osteoblastos que vai fazer com que a cortical volar ela fique mais grossa. A cortical é que dá a grande resistência ao osso e a cortical dorsal um pouquinho mais frágil. Por que é importante saber isso? É importante saber disso porque a grande maioria das fraturas cominutas, as fraturas que se estraçalham em pequenos fragmentos, acontecem na superfície dorsal, tá? É difícil ver uma fratura cominuta na superfície volar, a menos que seja um trauma de alto impacto, de alta energia. Com relação à articulação radionar distal, lá a gente vai ter o complexo fibrocartilaginoso triangular. O complexo fibrocartilaginoso triangular é um conjunto de ligamentos que está do lado ulnar do punho que favorece ou que produz a grande estabilidade da articulação radioulnar distal, tá? E 80% da carga do punho, por exemplo, quando a gente cai ou quando a gente apoia em uma superfície, 80% dessa carga ela vai passar pelo rádio e 20% apenas pela una e pelo complexo fibrocartilaginoso triangular.
em indivíduos normais sem lesão. Uma lesão vai alterar essa distribuição de força e pode sobrecarregar tanto a una como o complexo fibrocartilaginoso, porque esse complexo só foi feito, Deus fez ele para receber 20% da carga apenas. Se receber mais que isso, vai ter problema. Ok? A incidência das fraturas de rádio distal, ela corresponde a 15% de todas as fraturas da extremidade superior. São muitos casos, né? A gente vê, acho que, muita fratura de rádio distal. Depois de dedo em gatilho, eu acho que é a maior desordem que a gente vê com mais frequência na clínica. Tá? Nos idosos, essas fraturas acontecem com traumas de baixa energia, e nos adultos com traumas de alta energia, adultos e jovens adultos, tá? Como uma queda de motocicleta e tal. No idoso, um trauma de baixa energia, como uma queda de uma cadeira, já é capaz de fraturar um rádio, tá? Então a gente tem que educar nossas vovozinhas e as nossas mães que permaneçam ativas, trabalhem um equilíbrio, para não cair, que uma queda na idade adulta pode representar uma fratura de rádio distal, ou uma fratura de fêmur, que é pior ainda, tá? Trabalhar o equilíbrio desses pacientes como uma forma preventiva é extremamente importante. Então, uma pergunta para vocês. Você está assistindo a uma cirurgia de fratura de rádio e um residente faz a seguinte pergunta ao cirurgião: qual a superfície do rádio mais frágil? O cirurgião pede para você responder ao residente. Qual a sua resposta? – 70% a letra D, superfície dorsal, tá? Muito bem. Muito bem. Aí a gente vai para os epônimos. Epônimo, gente, é um nome que se dá a uma determinada fratura ou lesão, tá? São os epônimos. Os dois epônimos mais conhecidos das fraturas de rádio distal é a fratura de Colles e a fratura de Smith, tá? Fratura de Colles geralmente acontece com um mecanismo de hiperextensão do punho, queda com a mão espalmada, impronação e hiperextensão do punho. A fratura de Smith acontece geralmente com uma flexão de punho, tá? Elas são fraturas que trazem deformidades opostas, ok? A gente vai falar delas agora. A fratura de Colles é uma fratura extraarticular, tá? Não envolve a articulação, e ela envolve toda a deformidade dela para o lado dorsal, para a superfície dorsal. Então, há um deslocamento do fragmento ósseo para a dorsal, há uma cominição, há um estraçalhamento na região dorsal e há uma angulação do fragmento da fratura para a região dorsal. Então, lembre, Colles, tudo dorsal. Tá? Se houver uma fratura bem cominuta, pode haver um encurtamento do rádio, tá? Então, estraçalhou, aquele ossinho virou uma poeirinha e aí o rádio, ele encurtou. Esse encurtamento traz prejuízos tanto para um rádio como para a una que se correlaciona com ele, tá? Eles devem estar aqui no mesmo nível. Se houve uma fratura cominutiva e perdeu a altura, como é que agora o rádio vai rodar em torno da una, se eles já não estão mais no mesmo nível, tá? A gente tem que prestar atenção nisso. Pode haver uma fratura de processo estiloide associado também. Já a fratura de Smith, ela também é uma fratura extraarticular, mas toda a deformidade acontece em direção volar. Então, há um deslocamento volar, uma cominição volar e uma angulação volar. Existe uma fratura que é pouco conhecida, mas é uma fratura importante. A gente chama de fratura de Schouffer, tá? A fratura de Schouffer é a fratura do estiloide radial
E essa fratura ela leva a um deslocamento tanto distal como ulnar. É uma fratura intra-articular. Como é que acontecia essas fraturas no início para receber esse nome? Todo nome tem uma história, né? Antigamente, lá no tempo do nosso avô, os carros eles não funcionavam na partida. Para funcionar, o chauffeur, que é o camarada que dirigia o carro, tinha que rodar a manivelazinha lá e botar o carro para pegar. Quando o camarada começava a rodar a manivela, às vezes ele colocava muita força e tinha que colocar para o carro pegar, e essa manivela ela soltava, ela escapulia da mão dele. A manivela rodava, passava por baixo e vinha para essa região do estilóide do rádio e pegava em cima do estilóide do rádio. Então deslocava essa fratura para distal e ulnar, quebrando o estilóide do rádio. Então por isso que essa fratura recebeu o nome de fratura de chauffeur. Mas hoje não existe mais carro a manivela. Existe, né, os colecionadores, mas ninguém utiliza para se locomover mais. Então essas fraturas ainda acontecem, mas com um mecanismo de trauma diferente. Às vezes é uma pancada com uma barra de ferro numa briga de rua, tá? Que pode levar a esse tipo de fratura. Às vezes é uma carga, um trabalhador braçal que está com a prensa cai em cima do braço e ele também tem esse tipo de fratura, tá? Então é uma fratura intra-articular. Dá para ver aqui a fratura, gente? Ok. Como se dá o diagnóstico? Principalmente através da coleta de uma história clínica, o exame físico. A gente deve ter atenção às lesões associadas, principalmente lesão de cotovelo e ombro. É muito importante, porque às vezes o paciente tem uma queda, a principal queixa do paciente é na mão. O paciente está com deformidade grande, às vezes o cirurgião, o terapeuta só olha para o rádio distal, mas o cirurgião esqueceu de solicitar um raio-x, um exame de imagem para cotovelo e para ombro. Às vezes o paciente tem uma fratura associada de cabeça de rádio, e aí passa despercebido, você recupera o movimento de punho e o cotovelo começa a ficar rígido. Quando você vai ver, tem uma fratura lá mal consolidada. Então tem que ter atenção a todo o membro superior. Dá uma olhadinha no cotovelo e dá uma olhadinha no ombro também, tá? Diferenciar se foi uma lesão aberta ou fechada. As lesões abertas, elas têm um alto índice de infecção. Avaliar se houve uma lesão de tecidos moles, pode haver uma lesão ligamentar do punho, principalmente lesão de ligamento escáfo-semilunar, tá? Tem que avaliar o raio-x, ver se os ossos estão se colecionando bem ou não, e se houve uma lesão neurovascular. A lesão neurovascular mais comum é uma compressão do nervo mediano, quando a gente tem uma fratura de cólis, tá? Ok. Então uma perguntinha para vocês. O paciente sofreu fratura do rádio distal com deslocamento, angulação e cominuição dorsal, tá? Tudo para dorsal. Ao raio-x observa-se um traço de fratura extra-articular. Qual epônimo que você utiliza em seu prontuário para descrever a fratura? Tudo dorsal e é extra-articular. Então, com 60%, 64%, 64%, tem gente mudando de ideia aí. 67% fratura de cólis. Perfeito. Ok. O estudo radiológico inicial, ele deve ter pelo menos 2 incidências, AP e perfil, são as incidências de regra. Uma incidência oblíqua também ajuda bastante a avaliar se existe aí um traço intraarticular ou não. Observar a cominuição dorsal, a redutibilidade da fratura. O que é isso? É se uma fratura é reduzível, se o cirurgião vai conseguir colocar ela no lugar e se ela vai permanecer no lugar após ele reduzir. Se isso acontecer, ela pode ser passível de tratamento conservador. Se ele reduziu e depois a fratura
perdeu a redução, é uma fratura com indicação cirúrgica, tá? A tomografia computadorizada, ela serve principalmente para um planejamento cirúrgico e a visualização em 3D daquela fratura, tá? Mas serve mais para o cirurgião planejar o tratamento cirúrgico dele. Vamos ver lá os tratamentos das fraturas de Hyde. Ele tem como os principais objetivos promover a estabilidade do punho, restaurar a mobilidade desse punho sem que haja dor e promover uma redução anatômica sempre que possível. Então, existem diferentes opções de tratamento: redução fechada com imobilização, redução fechada com pinagem percutânea, que são aqueles fios de Kirchner, tá? A técnica de Capande também é uma técnica bem interessante para ser utilizada em alguns pacientes. A fixação externa, a artroscopia, para quando o cirurgião tem um pequeno fragmento lá intraarticular, ele pode ir com a artroscopia e fixar aquele fragmentozinho. Uma redução aberta e fixação interna com placa e parafuso. As placas são mais utilizadas na região volar, tá? Porque na região dorsal ela vai estar em íntimo contato com os tendões extensores e pode levar a uma ruptura desses tendões extensores e irritar esses tendões extensores, tá? Então a grande maioria das placas são colocadas na região volar. E a utilização de algum enxerto ósseo. Como saber como tratar esse paciente de forma cirúrgica ou conservadora? De vez em quando a gente pega um raio-x e olha e diz: rapaz, será que realmente merecia uma cirurgia? Não podia ser tratado só com gesso ou o contrário? A gente tem que avaliar algumas coisas para determinar isso. E principalmente, um dos mais importantes é avaliar